Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É com grande alegria, com grande satisfação que estamos aqui para mais uma partilha da palavra, né? E antes de começar, vamos invocar aí a Santíssima Trindade, pedindo as bênçãos de Deus para que tudo corra para Ele e por Ele. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Instruí o Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a palavra que nos foi proposta hoje, está lá no Salmo 8, no versículo de 1 a 10. Eu convido você neste momento a pegar a sua palavra e a abrir neste Salmo. Salmo 8, versículo de 1 a 10. E diz assim: Ao mestre de canto, com a gitiana, Salmo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhes submetestes todo o universo, rebanhos e gados e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, eu gostaria de começar aqui, dizendo o seguinte: o Evangelho, ele é revelado às crianças, aos pequeninos, aos pobres e humildes, de coração. Então, assim, a gente vê o louvor das criancinhas, nesse salmo, a gente vê que se a gente for, quem é humilde, quem é pobre, quem é pequenino como uma criança, consegue contemplar a Deus, consegue reconhecer o poderio de Deus, consegue reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Como anda o nosso coração? Para que a gente reconheça Deus em nossa vida, para que a gente reconheça a ação de Deus em nossa vida, e podermos render louvores e glórias, a gente precisa nos desapegar, a gente precisa limpar o nosso coração. Às vezes o nosso coração está cheio, nosso coração está grande, tão grande, de tantas coisas que a gente vai acumulando dentro do nosso coração e não deixa ele ficar puro, Às vezes são tanto lixo, tantas impurezas. E eu começo, pedindo para vocês a meditação, pedindo para vocês dar uma olhada, com mais atenção
ao orgulho. Por que o orgulho? Obviamente a gente tem várias impurezas, mas eu gostaria de tratar especificamente do orgulho nesta partilha, porque o orgulho foi um dos primeiros, né, pecados que entrou no mundo. Né? Com orgulho veio todos os outros. A gente via lá em Gênesis da criação do mundo, né, na queda principalmente, né, a serpente foi lá, seduziu Eva, né, para comer a fruta da árvore proibida e pegou Eva exatamente pelo orgulho. Né? Serei como deuses. Não, Deus não permitiu que você comesse, né, da fruta dessa árvore porque você vai ser como ele. E aí mesmo se eu comer da fruta dessa árvore, eu vou seremos como deuses? Opa, então é você. Né? Olha, então eu. Acabou que esqueceu, né, que o Criador disse para ela não comer. Né? E aí, desobediência. Né? Olha o que gerou orgulho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sujeira do orgulho em nosso coração. Às vezes a gente começa a encher o nosso coração, né? O nosso coração começa a ficar grande, não mais como um coração de criança, né? De tantas sujeiras que a gente vai ao longo da nossa vida, né, absorvendo, que a gente vai consumindo e que a gente vai, né, colocando em nossos corações. E a gente não é capaz de travar, né, de impedir que essas sujeiras entrem em nossos corações. Obviamente, sem a graça de Deus a gente não é capaz. Sem a graça de Deus não é capaz porque estamos manchados, né, pelo pecado original que causou essa desordem dentro de nós. Mas com a graça de Deus a gente é capaz. Então vamos pedir a graça de Deus para que Ele nos cure, né, para que Ele esvazie o nosso coração, né, dessas sujeiras que a gente vem consumindo, né, principalmente hoje que os meios de comunicação estão muito fácil você conseguir diversas comunicações, né, diversas informações, tem muita informação, e às vezes tem informações que até te afasta, né, de Deus, que vai colocando essas sujeiras, essas impurezas dentro de nossos corações. E o orgulho, né, principalmente é uma delas. Gostaria muito de tratar de orgulho realmente, porque o orgulho ele não deixa Deus agir dentro de mim, ele não deixa reconhecer que eu sou um pecador, ele não deixa reconhecer que eu errei, porque tudo gira em torno de mim. Né? É o egoísmo, né? Tudo é para mim, eu sou o melhor. Né? Não deixa eu reconhecer que eu errei, não deixa eu pedir perdão, né? Não deixa eu reconhecer como pecador. E aí, né, eu termino essa breve reflexão em relação ao orgulho, né, para a gente tomar muito cuidado com isso. Né, e pedir a Deus para tirar do nosso coração, né, essa sujeira que nos afasta de Deus. O orgulho não nos deixa reconhecer Deus. O orgulho não nos deixa. E às vezes a gente até tenta, né, da boca para fora. Mas às vezes no coração, né, e Deus sabe, né, o que está dentro do nosso coração, né, a gente pode até enganar um monte de gente, a gente consegue enganar os nossos amigos, seres humanos, né? Mas Deus a gente não engana. Ele sabe o que está dentro de nosso coração. Então vamos pedir a Ele para que Ele tire, né, do nosso coração essa sujeira do orgulho que nos afasta dele. Outra questão muito importante, tratando-se, né, dessa questão do orgulho, né, a gente tem uma ejaculatória muito boa, né, que é a ejaculatória, né, de que Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E a partir dessa ejaculatória, eu já começo aqui uma breve história da criação do mundo. Só breve mesmo por causa do nosso tempo, né? Mas Deus criou, a gente sabe lá em Gênesis, né, que Deus criou o mundo, Deus criou, né, primeiramente as trevas, depois fez a luz, criou o firmamento, colocou as estrelas no céu, né, o sol, né, depois criou as plantas, os animais, e por último ele criou o homem. E aí, né, nós temos a criação perfeita, né? E Deus criou o homem, a Bíblia vai nos dizer, imagem e semelhança dele, né? Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança. Então, antes do pecado original, este era, né, o propósito de Deus. Imagem e semelhança, somos semelhantes a Deus. E isso ainda está em nós. Mas eu quero forçar muito isso antes da queda. Porque depois que a gente cometeu o pecado, principalmente o pecado, né, por causa do orgulho, lá, por causa da soberba, a gente, né, não é que a gente perdeu esta semelhança de Deus, mas a gente, né, fomos picado ali pela serpente e fomos decaídos, né? Houve a queda da humanidade. A gente perdeu, a gente se afastamos de Deus por causa desse pecado original. Deus, tanto é que na Bíblia, na palavra, a gente vai ver que depois Deus andava pelo jardim e procurou Eva, procurou Adão, e os dois se esconderam de Deus, né, com vergonha e tal. E aí, o propósito de Deus para a gente, né? Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. O problema é que depois da queda, essa imagem e semelhança ficou um pouco, digamos, comprometida, né? Ficou um pouco, né, balanceada por causa da questão do pecado original. E aí, Deus é muito maravilhoso, né? O que ele fez? Ele nos deu o seu Filho amado para nos resgatar desse pecado original, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da serpente. Isto é, para nos salvar, né? Para nos salvar. E aí, Deus se fez carne e habitou entre nós. E nesta parte, gente, eu não posso deixar, né, de lembrar a vocês que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco, né, ele é composto de duas naturezas. Ele possui a natureza humana e a natureza divina, ou menor, a natureza divina e humana. Isto, né, obviamente, porque não teria como ele ser o sumo sacerdote, ou seja, aquele que vai expiar os pecados da humanidade, né, fazer novamente a ligação do homem com Deus, se ele não tivesse a nossa natureza, se ele não fosse da mesma natureza em alguma forma. Então ele tem a natureza divina, ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele tem a natureza humana. Esta natureza humana é que permite que ele venha aqui, nos pegue pela natureza humana e nos leve até Deus pela natureza divina. Por isso ele é o sumo sacerdote, é o pontífice, né? Pontífice, né? Vem de ponte, e que vai fazer a ligação. Então ela liga um lado ao outro lado. Para ela ligar, né, para que a ponte, para que esse lado aqui seja ligado ao outro lado, né, precisa da ponte ali. E essa ponte precisa ter a natureza, a nossa natureza, porque senão, se ele for só de natureza divina, não teria como ele nos resgatar, porque nós somos de natureza humana, outra diferença. Né? Se ele fosse somente de natureza humana, ele não teria também como nos resgatar, porque ia ficar assim o outro lado da ponte para ligar no divino. Então Jesus é o sumo sacerdote, é o pontífice, né? Ele possui as duas naturezas, divina e humana, e com isso nós, né, conseguimos, pela graça de Deus, sermos salvos através de Jesus Cristo. E eu não poderia deixar também, neste momento, de dizer que a natureza humana de Jesus, ela está intrinsecamente ligada à natureza e à humanidade de Maria. O sangue que correu, né, nas veias de Jesus quando ele estava aqui nesta terra é o mesmo sangue, né, de Maria. A carne, né, a formação biológica de Jesus, o DNA de Jesus é o DNA de Maria. Então, eu lembro aqui também e agradeço muito a Virgem Maria
né? E Deus quis prepará-la para que o próprio Deus, né, tivesse, pela ação do Espírito Santo, né, obviamente Deus, né, fecundou ali Maria, a Virgem, né, e Deus veio ao mundo através de Maria. Então a gente não pode nunca esquecer desse detalhe importantíssimo, que Deus quis usar Maria para vir a este mundo e nos salvar. Então, é um exemplo, aqui é um exemplo, né, de homem, é um exemplo de, vamos dizer assim, um modelo que nós temos que seguir. Né? É uma forma. Deus deu, né, Deus lá no início, quando criou a humanidade, né, criou o homem e a mulher, ele criou a imagem e semelhança de Deus. E qual é a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus está aqui. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a imagem e semelhança que nós temos que nos conformar. Ou seja, nós temos que tomar essa forma, a forma de Jesus Cristo. Né? Então eu tenho que andar de acordo, né, com Jesus. São Paulo vai nos dizer, né, no belíssimo, lá nas cartas lá de São Paulo, ele vai nos dizer que, né, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É esse o nosso fim. Nós temos que caminhar, né, em conformidade com Jesus. Jesus é um modelo. É um modelo de homem, o verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se ele fosse só homem, não teria como a gente nos salvar, porque ele não ia ligar a Deus. Se ele fosse só Deus, exatamente ia ficar também prejudicada a nossa ligação até Deus, porque ele não teria como nos resgatar, porque ele não tinha a natureza humana. Então Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, exatamente para nos ligar a Deus, exatamente para nos salvar. E aí, eu gostaria, né, de dizer o seguinte: veja, né, o impossível a nossos olhos. Né, a nossos olhos isso é impossível. A nossos olhos é impossível a gente pensar, né, digamos assim, em criar um ser humano. Obviamente a gente nunca vai conseguir. A gente tem criações de robôs, né, mas o ser humano é uma obra-prima de Deus. A natureza, uma obra-prima de Deus. Né? O que nós estamos fazendo com a nossa natureza hoje? Nossos rios, nossos mares, a gente conserva? Será que a gente está agindo de acordo com o que Deus gostaria que agíssemos, né, em relação à natureza? Deus submeteu essa natureza a nós, fala o Salmo 8. Né? Deus submeteu a natureza ao homem. Mas como nós estamos tratando da nossa natureza? Como nós estamos tratando da criação que Deus nos confiou? E aí eu digo criação, não só a natureza, árvores, a fauna e a flora, mas eu digo também os nossos irmãos, os nossos filhos. O que nós estamos deixando nossos filhos consumir de informações, né? De informações anticristãs, de informações que só vai afastar nossos filhos de Deus. E isso é um problema muito sério, porque afastando de Deus, a gente sabe que não há salvação. Jesus veio para nos resgatar, e Jesus diz, né, Jesus mesmo disse lá, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quais as verdades nós estamos colocando nas nossas crianças hoje em dia? É a verdade do Evangelho? É a verdade que Jesus veio nos ensinar? Ou é a verdade mundana? Ou é a verdade da mentira? A verdade da mentira, essa é boa. Não, mas a verdade, eu vou dizer isso mesmo, é a verdade da mentira. Essa verdade que está confundindo todo mundo e a gente pensa que é verdade e quando vai ver não é verdade. A gente precisa muito da graça de Deus para fazer com que a gente enxergue a verdade. Né? Para que a gente
nos conforme, né, cada vez mais ao modelo que Deus designou, né, que Deus sonhou com nós. O modelo de Jesus Cristo, este é o modelo que Deus, né, pensou para nós e que nos fez imagem e semelhança de Deus. Então ele veio nos mostrar isso. E aí, né, é o impossível, né? Olha o que ele fez. Foi capaz de sair da sua, digamos, realeza, se rebaixou, se humilhou, se fez carne, sofreu aqui por nós, né, para expiar os nossos pecados, né, por isso era o pontífice, o sumo sacerdote, né, ele próprio se doou seu sangue na cruz para nos resgatar do pecado, para nos resgatar do maligno. E qual é a nossa parte? O que nós podemos fazer por gratidão a Deus? Por gratidão a Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. O que nós podemos fazer? Bom, gente, por isso eu digo o seguinte: hoje Deus quer falar com a gente. Hoje Deus quer falar que Ele é o Deus do impossível. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando. Não importa o problema que nós estamos enfrentando. Não importa os problemas de saúde, não importa o coronavírus, não importa, alcoolismo, drogas, não sei qual o problema que quem vai assistir esse vídeo está passando, mas Deus está falando agora, neste momento, para você. Não importa o tamanho do seu problema. O importante é que eu sou o Deus do impossível. O importante é que eu estou contigo. O importante é que eu te resgatei das garras do maligno e você não está sozinha. Você não vai morrer. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, gente, por mais que os nossos problemas às vezes queiram nos afastar de Deus, queira nos deixar na dúvida de que será que Deus existe mesmo? Né? Será que Deus está comigo? Né? Não se deixe levar por esses problemas, porque o impossível Deus já realizou. Deus foi capaz de se encarnar. Deus foi capaz de descer, de se rebaixar e morrer numa cruz, entregar seu sangue por nós. O que Ele não seria capaz de fazer por nós? O que Ele não seria capaz de fazer, né, para nossa salvação? E essa mensagem que eu deixo para nós, né, que Deus me tocou na hora que eu estava meditando, né, sobre essa palavra, Salmo 8, versículo de 1 a 10, e eu vou pedindo em oração para que Deus possa, né, curar-nos, para que Deus possa curar, para que Deus possa tirar do nosso coração todo pecado, aquilo que nos afasta de Deus, o orgulho, a soberba, nos tirar a falta de humildade, de compaixão, para sermos novamente como uma criança nas mãos de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, dizia para deixa eu ser só uma bola, um brinquedo na mão de Jesus. Só isso. Quando Ele quiser me usar, eu estou ali para Ele ser usado. Quando Ele não quiser, Ele pode me deixar no cantinho ali. Mas deixa eu ser um brinquedo na mão de Jesus. Deixa eu ser um brinquedo na mão de Deus. É isso. É que Deus possa estar abençoando cada um de nós, que Deus possa estar abençoando a sua família, né, seus filhos, abençoando seu trabalho, né, que Deus possa estar nos protegendo, nos defendendo dessa pandemia, né, e vamos louvar muito a Deus, vamos louvar a Deus pela nossa vida, vamos louvar a Deus, né, pelo nosso trabalho, vamos louvar a Deus também pelas nossas dificuldades, né, pelos nossos sofrimentos, porque tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus
já fez o impossível e continua fazendo o impossível para nós sermos salvos e um dia chegarmos à glória através de Jesus Cristo. A glória, né, e a ressurreição, assim como seu Filho Jesus veio nos ensinar e nos resgatou do pecado. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né? Que Deus possa abençoar a sua família. Eu vou terminando aqui, vou deixar, né, uma música, né, para a gente se sentir no colo de Deus, né, para a gente se sentir mais e verificar, melhor dizendo, né, o impossível que Deus fez na vida de cada um de nós. Vamos louvar a Deus com essa música, né? Vamos louvar a Deus. Louvar as maravilhas que Deus fez em nossa vida. Jesus, esse nome há poder. Jesus, esse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, esse nome há poder. Seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele já... O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a mim Ele pode realizar. Sim, o impossível a nós, Ele pode realizar. Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou.
O impossível, sim, o impossível, a nós, Ele já realizou. Nosso Deus é o Deus dos Eu termino essa pregação, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.